Prazer, meu nome é Donato Pascúcio D'Antônio, mas as pessoas me conhecem mais como Donato Bramante. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história e minha trajetória. Eu sou um arquiteto e pintor renascentista e nasci no ano de 1444, lá na região de Urbino, na Itália, e por mais estranho que pareça, eu morri no ano de 1514. A minha memória não vai me deixar de contar sobre minha vida antes do ano de 1477. Porém, a partir daí, eu posso te dizer que fui para Lombardia, também na Itália, e fiz diversos trabalhos de afresco para palácios e igrejas de lá. A minha primeira obra foi a igreja de Santa Maria, que fica em San Sátiro, e nela eu usei várias técnicas de perspectiva na pintura interna. Técnicas essas que eu usava em outros lugares também. Para vocês terem uma noção do quanto foi importante, em 1488 eu fui convidado pelo cardeal Ascanio Sforza para criar um novo plano para a Catedral de Paiva, junto com outros arquitetos. Mas apesar de tanto reconhecimento, eu não enriqueci com meu trabalho e também nunca larguei a pintura. Já mais para frente, em 1503, quando o Papa Júlio II foi eleito, passei a prestar serviços a ele e me tornei seu arquiteto e também seu amigo pessoal. Como eu disse antes, pode parecer estranho, mas eu faleci no ano de 1514. Porém deixei um legado de obras para o mundo e gerações futuras. Mas tem mais. Continua sentado que ainda tem história. O classicismo na Europa. Nas minhas obras podiam ser observados elementos como plantas centrais simétricas, cobertas de grandes cúpulas, arquitrave e colunas de estilo dórico, as quais eram um elemento característico da arquitetura romana clássica e acabaram se tornando um dos principais elementos encontrados na arquitetura renascentista. Além disso, me tornei o principal representante da arquitetura humanística, já que minha proposta na arquitetura era procurar uma arquitetura que juntasse o clássico com o humanista. Minhas principais obras foram os planos da Basílica de São Pedro, a Igreja de Santa Maria em San Satirio, o Tempieto de São Pedro, entre outras. Entre as obras de Donato Bramante se destacam a Catedral do Ombo de Pavia, que em português é a Catedral de Pavia, que é situada na comuna italiana de Pavia, em uma arquitetura de estilo renascentista. É o maior templo católico da cidade e por isso carrega tanta importância. Foi construída no início do século XV, no lugar de duas catedrais românicas, e, entretanto, nunca foi 100% finalizada externamente. Além disso, é marcada por ter despojos mortais de bispos e figuras importantes para a crença local, e também um espinho da coroa de Jesus Cristo. Outra obra que se destaca é a de Santa Maria delle Grazie, que em português é Santa Maria da Graça e é situada no norte da Itália, em específico em Milão. É um patrimônio mundial da Unesco por contar com obras de grandes pintores como o quadro Última Ceia de Leonardo da Vinci. Além disso, a igreja foi alvo de bombardeio na Segunda Guerra Mundial e traz resquícios do ocorrido até os dias de hoje. A arquitetura da obra faz parte do período de transição entre o gótico e o renascimento. Outra obra de destaque é a Basílica de La Santa Casa, localizada em Loreto, na Itália. É um grande centro de peregrinação católica e por isso é o mais importante de toda a Itália e é considerada assim por todo o país. Esta obra também faz parte do período de transição da arquitetura gótica para o Renascimento e foi bem quando o Renascimento estava começando a predominar pela Itália. Basílica de São Pedro. Sendo a maior igreja do cristianismo, a Basílica de São Pedro foi construída aproximadamente 300 anos depois da morte do apóstolo Pedro. Este, que segundo a Bíblia, foi quem assumiu a liderança dos discípulos após a crucificação de Cristo. Assim sendo, Pedro viajou para Roma e lá teria iniciado uma igreja e evangelizado a população local. Porém, Pedro também foi crucificado no ano de 64, durante o governo do imperador Nero.
tendo seus restos mortais sido enterrados em um túmulo marcado por uma pedra vermelha na colina do Vaticano, onde, 300 anos depois, o imperador Constantino ordenou a construção da basílica que se manteve até o início do século XVI. Entretanto, ainda na Idade Média, a basílica original começou a se desvalorizar devido ao exílio dos papas em Avignon. A partir disso, no século XVI, o Papa Júlio II optou pela derrubada da basílica original para a construção de uma nova que levou cerca de 150 anos para ficar pronta e se tornar a basílica que conhecemos. Contudo, a obra só foi oficialmente finalizada após alguns reparos e cerca de um século depois a implantação de uma sacristia na época do Papa Pio VI. Já na década de 1950, devido às intensificações de escavação na basílica, pesquisadores encontraram uma necrópole e fragmentos de ossos que comprovaram o sepultamento de São Pedro ali, sendo ele, portanto, considerado o primeiro Papa. Ficha técnica. Nome: Basílica de São Pedro. Estilo: Renascimento e Barroco. Arquiteto: Donato Bramante. Construção: 1506 até 1626. Inauguração: 1626. Localização: Vaticano, Roma, Itália. Aspectos gerais. A basílica tem planta em formato de cruz latina, com transepto, nave principal, abside e alas laterais. Contém alta cúpula com um dos maiores domos do mundo, sustentada por abóbadas de berço e arcos plenos. Em torno da cúpula existem várias capelas, incluindo a Capela Sistina. Além disso, a basílica retoma elementos da antiguidade do período greco-romano especificamente, tais como o uso de arcos e colunas no caso da Coríntia, além de aderir o sistema arquitravado e o frontão. Além disso, a basílica abrange aos elementos clássicos, tais como ordem, proporção e simetrias, e também o uso de materiais refinados como mármore e até mesmo ouro. Tempieto de Bramante. Sendo um edifício pequeno, o Tempieto é uma das principais obras de Bramante. Este que foi construído como um memorial a São Pedro na cidade de Montório, pois acreditava-se que São Pedro teria sido crucificado naquele local. Ideia essa que tem origem na tradição que São Pedro foi crucificado inter duas metas, e o local onde foi construído o Tempieto representava bem esta tradição. Ficha técnica. Nome: Tempieto. Estilo: Renascimento. Arquiteto: Donato Bramante. Construção: por volta de 1502 a 1509. Localização: Montório, Roma, Itália. Aspectos gerais. O pequeno edifício de planta circular tem apenas aproximadamente 4 metros de diâmetro. Possui uma cúpula e entablamento com frisos, métopas e triglifos, além de colunas dóricas de granito cinza. No altar, possui uma estátua de São Pedro. Sob o templo, há uma cripta circular, cujo centro indica o local que foi implantada a cruz do martírio de São Pedro. O uso de arcos e clerestórios também são vistos na obra de Bramante. Palácio da Chancelaria. O palácio foi construído como residência para o cardeal Rafael Heriário e é o mais antigo palácio renascentista da cidade, sendo atualmente abrigo da Chancelaria Papal e uma das propriedades extraterritoriais da Santa Fé. Ficha técnica. Nome: Palácio da Chancelaria. Estilo: Renascimento. Arquiteto: Donato Bramante. Construção: 1489. Inauguração: 1513. Localização: Roma, Itália. Aspectos gerais. O edifício possui sistema arquitravado de 3 pavimentos, sendo 2 deles com janelas arqueadas e o último com janela de ângulos retos. A alvenaria de pedras e tijolos bem robustos e o uso de pilastras jônicas e coríntias que respeitam a ordem e simetria e proporção da antiguidade clássica. Por fim, podemos concluir que Donato Bramante foi
e é um grande influenciador da arquitetura renascentista. É notório que Bramante se inspirava na arquitetura clássica, principalmente a romana, visto que a maioria de suas obras contém o uso de arcos, colunas, simetria, proporção e ordem. Ademais, podemos observar também o dom de Bramante para obras que envolvem o meio cristão, tendo em vista que a maioria delas são voltadas para este ramo da religião. Por fim, nossos agradecimentos a todos.